Desde pequenininha, né, eu chamava o meu padrasto, que é o Marcos, de pai, porque eu via ele como uma figura paterna para mim, já que o meu pai biológico não era uma pessoa muito presente, assim, na minha vida. E ele, tipo, logo que meus pais se divorciaram, ele já entrou, né? Então, meio que ele é, supriu essa necessidade de pai. E eu queria colocar porque pra eu tentar fazer, tipo, sentir mais parte da família, assim mesmo, sabe? Ela insistia em afirmar isso. Num determinado momento, ela já começou a manifestar essa ideia de que ela queria efetivamente esse sobrenome. Sim, é uma surpresa, né? Até porque vem de uma criança, mas já alguns anos antes, né, aos 4 anos de idade, ela já havia pedido para me chamar de pai, né? Então isso é uma satisfação porque vem, né, de uma criança, não tem malícia, né, no caso, é uma coisa inocente, uma coisa natural. Então isso mostra que você está fazendo bem para a criança, que você tem um afeto, um amor com ela. Nós pedimos autorização para o pai biológico, explicando a condição da Beatriz como uma filha muito querida, uma menina em que ela é muito amada, né? Muito querida pelo Marcos, eles têm um bom relacionamento, né? E aí ele pegou, entendeu, compreendeu perfeitamente e ele autorizou. O que, de certa forma, facilitou também todo esse processo, né? Esse reconhecimento dele também, perceber que afetivamente o Marcos tinha um papel muito importante na educação, no desenvolvimento emocional dela. É uma honra, né, poder receber esse sobrenome também. Sentir parte que tá dentro da família, tipo, realmente, assim, uma família completa mesmo, assim, sabe? Até a edição da Lei 14.382 de 2022, a mudança de nome ela só podia acontecer judicialmente. E a parte tinha que provar que aquele nome trazia algum constrangimento para ela ou que ela tinha algum problema em decorrência dele. Eram processos morosos que dependiam de instrução probatória até uma decisão final do juiz. A Lei 14.382 de 2022 ela veio a simplificar e desburocratizar os atos e negócios da vida civil e possibilitou que o nome seja trocado, o nome que compõe prenome e sobrenome, né? O nome é o prenome e sobrenome. A 14.382, num primeiro momento, ela instituiu no Brasil os Serviços de Registros Públicos Eletrônicos, o SERP. E no bojo dela, logicamente que ela cria uma infraestrutura, uma plataforma eletrônica, especialmente registral, né, para que exista ou forneça ou possibilite esse avanço dos registros na seara eletrônica, mas no bojo dela, ela traz outras inovações, especificamente essa dos 55 ao 57, que trata das alterações de nomes. Tem que ter 18 anos completos, tem que comparecer pessoalmente perante o registrador. Ele vai fazer toda essa aferição da documentação para ver se não há nenhum indício de fraude e a pessoa vai ter o seu nome trocado pelo nome que quiser. É importante ressaltar que esse procedimento ele não é um segredo de justiça, ou seja, quando sair a certidão com uma troca de nome que seja por esse procedimento, vai aparecer no registro da pessoa tanto o nome antigo quanto o nome atual, para ela poder ser identificada, que até um tempo atrás ela tinha esse nome e trocou. Em casos de adição de sobrenomes da família expandida, ou seja, de padrastos, de madrastas, em casos até mesmo de adição de apelidos ou de nomes artísticos, né? Tudo isso, hoje em dia, já pode ser objeto de alteração no registro público da certidão de nascimento. Ainda não é comum, mas pode se tornar, pois, pelas próprias dinâmicas de casamento de hoje em dia,
é possível, e a partir da mudança da lei em 2022, como uma forma de homenagem, como uma forma de visibilização de uma família, ou de constituição de uma nova unidade familiar, essa é uma possibilidade nova que tende a aumentar a partir de 2022, a partir das mudanças na lei de registros públicos. Se você não pode deter ou ter, eventualmente, ingerência e poder sobre o seu próprio nome, que dirá dos outros direitos? Então, me parece que aí foi um avanço extraordinário, que na década de 70, por exemplo, a forma de se identificar as pessoas se restringia ao nome. Nome tal, filho de, ponto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, orbitam em volta do nome vários outros atributos que podem qualificar e identificar aquela pessoa. Hoje você tem nome, você tem filiação, você tem biometria, você tem CPF, você tem cadastros 1000. Então você tem várias outras possibilidades que te ajudam na identificação daquela pessoa. E se feito a partir de um processo registral com segurança, com fé pública, isso, além de conferir segurança ao sistema, traz um bem-estar para as pessoas. Para mudar o prenome, a pessoa precisa assinar um requerimento para o oficial de registro civil e apresentar a certidão de nascimento, isso é básico. Caso seja casada, a pessoa precisa apresentar a certidão de casamento, precisa apresentar também outros documentos, por exemplo, como passaporte, título de eleitor e certidões de feitos ajuizados cíveis, criminais, documentos de eventual execução criminal, também documento da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho. É um conjunto de documentos para que o oficial tenha convicção de que aquela pessoa eventualmente não esteja querendo limpar o nome por algum crime que tenha cometido. Então, esse conjunto de documentos é estabelecido até no provimento do Conselho Nacional de Justiça. Existe um Código Nacional de Normas que estabelece a documentação necessária para a mudança de prenome. O nome da pessoa ela influencia bastante a autoimagem, porque além de ser uma constituição subjetiva, né, de como que o ser humano se percebe, se identifica, tem também toda uma questão de performance social, né, da validação do outro com relação a mim. Então o nome ele carrega um sentido muito forte, tanto para si, quanto para o olhar social do outro, de como que esse outro me enxerga. Então isso traz uma implicação bem grande para o sujeito, de como que ele é visto a partir do nome. Repare que quando você tem um nome, você já carrega a sua ancestralidade. Isso tudo tem um peso de auto-identificação e uma força também para o próprio nome. E é importante que as pessoas estejam satisfeitas com o nome que carregam, né? E é uma expressão de dignidade, mas não é só importante para a pessoa, é importante para o Estado poder saber quantos filhos tem aquele núcleo familiar. Onde nascem mais as pessoas, se eu tenho também aquela identidade das pessoas, para onde eu devo dirigir políticas públicas. É importante verificar, eventualmente, que pessoas que não tenham paternidade ou maternidade, que possam, eventualmente, ter esse direito, né? E o nome representa, então, um fundamento de pertencimento na família e na sociedade. Você imagina, você tem uma ascendência que você quer puxar ali um sobrenome de um bisavô, de um tataravô, de um avô, e você tinha que fazer isso judicial. Hoje não, você prova, você desce e você compõe novamente o nome. Uma mulher viúva em que o marido falece, você tinha que ir na justiça para tirar o nome do ex-cônjuge. Hoje você faz administrativo. Durante o casamento, tem aquela escolha no momento do casamento. Põe o meu, não, tira o seu, iguala. Aí durante o casamento, fala, por que a gente fez isso? Vamos voltar ao que a gente era. Faz também. Então hoje você tem uma flexibilidade do nome e que isso tem repercussões diretas na vida das pessoas, né? Não só em termos de ressignificado da própria ascendência, da origem, como realmente um estilo de vida, né? Então acho que isso realmente foi assim, disruptivo, essa alteração legislativa.
para quem é trans, tem estudos que comprovam, né, que o não uso social do nome, né, pelo qual ele se identifica, traz várias situações constrangedoras. Então, para a população trans que já retificou o nome ou que coloca o nome social na sua identidade e não tem esse nome reconhecido pelo outro, isso gera vários comportamentos inibitórios, né? As pessoas deixam de frequentar os serviços públicos, né? Em razão disso, muitas vezes abandonam a escola, né? Entre outras políticas públicas que seriam muito importantes delas estarem inseridas, por uma questão de constrangimento do nome. A pessoa é transgênero, né, que é um outro tipo de regulamentação. Isso fica em segredo de justiça. Quando a pessoa troca o nome ou gênero por ser transgênero, fica reservada essa informação e vai aparecer só o nome e o gênero novo que a pessoa quiser adotar. Era muito constrangedor, né, de você entrar nos espaços públicos, principalmente, de ter uma aparência muito feminina e ser chamada pelo nome masculino. Então, foi um divisor de águas muito grande, porque quando eu recebi a minha certidão de nascimento com o nome, foi uma emoção indescritível, porque assim, eu pensei comigo, eu posso ser eu nos lugares, apresentar meu documento com maior orgulho, sem ter restrição de olhares, de preconceito. A Lei 14.382 era o provimento 73 da pessoa transgênero. E ali chegou a primeira pessoa transgênero com o intuito de alterar o nome e o gênero no registro de nascimento. E aí eu lembro como se fosse hoje, que quando a pessoa chegou, eu chamei até a minha sala, no primeiro momento, até para tirá-la do ambiente comum, né, para que a gente tivesse um momento reservado, né, até por conta de todo esse histórico que sopesava ainda para essas pessoas tão discriminadas, tão maltratadas. Então eu reservei um momento na minha sala, logicamente me compus de 2 ou 3 colaboradores, e quando ela entrou, era um homem que já estava completamente transformado numa mulher. Era uma mulher ainda muito sofrida, ali com seus 45 anos, uma doméstica. E nesses primeiros atos, primeiras pessoas que eu tive, eu procurei saber das histórias. Como que chegou ali? Já que a gente está ali para conversar, eu não precisava disso. E ela também não precisava me falar. Só que isso vai te municiando para as próximas conversas. Nós nos inscrevemos no mundo a partir dos nossos nomes. E a escolha de um novo nome, sem dúvida nenhuma, é uma nova reinscrição social. Não que você vá mudar a tua identidade, que você vá mudar tudo que passou, porque nós levamos bagagens, né, do passado, nós levamos bagagens do que se passou de histórico de vida, mas é uma nova reinscrição, né, no mundo. Além do nome tem o gênero, né? Porque o gênero, ele é a reafirmação do nome, né? Porque não adianta eu ser uma mulher trans, ter o nome de mulher com o gênero que foi me designado ao nascer. Contudo, o gênero, no que tange a políticas públicas, ele é muito importante, né? Porque hoje em dia o feminicídio contra mulheres trans, a agressão contra mulheres trans também é considerada feminicídio, porque é um crime de gênero, né? Não um crime de sexo biológico. Então, fora isso, as políticas públicas, né? No caso das mulheres transexuais e travestis que têm acesso ao cadastro único, elas podem ter o cadastro único com gênero, que está na certidão de nascimento, com gênero retificado. No caso do constrangimento ou de uma entrevista de emprego, né? Você ter o nome retificado, o gênero retificado ali, é a reafirmação de ser quem você é e poder ser respeitada dentro daquele espaço. Então isso aconteceu comigo e ter o gênero, além do nome, é super importante, porque você tem acesso, abre portas para tudo. Tudo que nos foi negado com o tempo, tudo que nos foi negado, né, com os processos de civilização, né? Então, hoje está sendo abrindo portas. Temos um caminho longo a percorrer, mas está sendo aberto.
Quando você nasce, o pai e a mãe te colocam um nome, né? Geralmente um prenome e um sobrenome. Se esse prenome ele é tido como ridículo, e aí a interpretação é uma interpretação muito subjetiva do que é ridículo, mas enfim, se é tido como ridículo, é dever do oficial barrar. Falei, não, esse não. Isso não dá. Porque, na verdade, é uma escolha que você faz em nome de outro. Então, às vezes, aquilo que você acha maravilhoso vai causar sofrimento no teu filho. Isso pode acontecer, normalmente, quando um pai registra o nascimento, indicando um nome, e esse pai volta com a certidão de nascimento para casa e toma um puxão de orelha da esposa, porque ou eventualmente colocou uma sequência equivocada nos sobrenomes ou indicou um prenome que não satisfez a companheira. A gente sabe que os nomes carregam muito a questão da ancestralidade, né? Os projetos parentais, eles são constituídos desde a gestação ali da mulher, né? Quando alguém pergunta, e aí, né, qual nome vai ter seu filho, né? E aquela mulher rememora, né, pessoas do passado que foram importantes para ela, seja em termos familiares ou seja em termos sociais também. Para menores de idade, interessante dizer que geralmente será necessária a intervenção do juiz. Mas a lei de 2022, ela trouxe uma exceção, que nos primeiros 15 dias após o registro de nascimento, podem os pais chegarem ao cartório novamente dizendo, olha, houve um equívoco no prenome, no sobrenome, e pai e mãe estão em comum acordo querendo que haja aquela pequena retificação. A lei veio para falar o seguinte, olha, esse tipo de situação, esse tipo de demanda, não faz nenhum sentido, porque é um momento tão maior que é o nascimento, e vai se questionar pelo nome, de repente uma composição é bom. O primeiro nome da mãe que queria é da mãe, o segundo prenome é do pai. Então se compõe, mas eu acho que é uma retribuição do pai nesse primeiro momento, se a mãe tem um desejo de entregar como um presente para ela. Se a gente pensar a criança tanto quanto indivíduo, mas quanto um ser social, que vai se inserir de uma forma muito breve em contextos escolares, né? Em contextos de saúde, essa criança ela pode sofrer bullying a depender do nome que os pais escolherem para ela. Então é muito importante, né, que as crianças não passem por essa situação, porque tem toda uma implicação civil de troca de nome depois e que acarreta na troca não só de um documento, mas de vários documentos, assim como um legado que ela leva para a vida daquele nome antigo, né, tido como um nome morto, mas que elas carregam junto com elas. A gente já recusou nomes que não faziam sentido por excesso de consoante e a pessoa não soube explicar e a gente mostrou da dificuldade que seria a identificação da criança numa lista de chamada em sala de aula ou em outros aspectos, e com uma conversa a gente conseguiu mostrar isso e os pais sensíveis adaptaram o nome. Isso é uma novidade espetacular do Registro Civil do Brasil. A ideia, quando a gente concebeu o Registro Civil como único, a instituição Registro Civil, é para todos os cartórios pudessem, de alguma forma, ser o balcão de todos. Então, especialmente para aquelas pessoas, logicamente a gente vive num ambiente digital, que também é uma faceta possível, mas a gente tem que ter um olhar analógico ainda para a sociedade. A gente precisa entender que a sociedade não está toda na internet, muito pelo contrário, é a exceção. E as pessoas, elas tendem a procurar aqueles que estão próximos. E o sistema de deslocamento do Brasil também é algo muito pulsante. Então você pode procurar a ideia que num momento muito rápido, todos os serviços, hoje grande parte já é, mas que você procure o cartório mais próximo e ali faça o seu serviço, porque eletronicamente ele se comunica com o outro cartório e existe um trâmite bilateral ali, onde existe uma primeira qualificação, envia, cumpra, se devolve a certidão eletrônica, materializa, dá para a parte, isso de forma super transparente. Isso facilitou muito. A alteração ela pode ser solicitada administrativamente em cartório, uma única vez, pelas partes interessadas ou pelo próprio interessado em alterar o próprio prenome ou sobrenome. Exatamente. Uma vez só, porque aqui há uma seriedade e a gente precisa estabilizar o prenome. Mas, uma vez requerida esta única
Uma vez esgotada essa única possibilidade de alteração administrativa, essa pessoa, se quiser alterar novamente o sobrenome, vai ter que se socorrer do judiciário, ela vai ter que ajuizar uma ação e vai depender de uma sentença judicial autorizando essa nova alteração. Em termos de tempo, vai de cartório para cartório a lei, mas a gente sempre fala, são no máximo ali 5 dias úteis, porque é um processo muito simples e acaba de fazer, porque são processos que são provados, especialmente de nome. Você tem, logicamente, a identificação, a constituição do processo, mas você não tem nem prova documental nesses casos. Você só vai fazer a prova do nascimento e fazer o requerimento e a identificação. Tem cartório que faz na hora, inclusive, né? Outros demoram um pouco, porque você tem que fazer uma qualificação depois, autuar, fazer um despacho, mas via de regra 5 dias. Uma vez publicado, já há essa possibilidade de averbação, então eu estou dizendo por volta de 48 horas. Com relação ao custo, normalmente o custo é de uma retificação administrativa. Caso a tabela de emolumentos do Estado específico não contém essa questão de retificação ou especificamente alteração de prenome ou de sobrenome, utiliza-se o valor de 50% de um processo de habilitação. Isso é o que foi disposto por provimento do CNJ e está no Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça. Uma vez averbada a alteração de prenome, o próprio oficial de registro ele vai entrar em contato com o Instituto de Identificação, com o Ministério da Fazenda, a Receita Federal pela alteração do CPF, fará comunicação para a Justiça Eleitoral, pelo título de eleitor, para a Polícia Federal, para o passaporte, mas outros documentos, a própria parte é que terá que diligenciar para atualizar o seu documento, por exemplo, uma CNH. A gente está falando ali de milhares e milhares de pessoas que procuram todos os dias os cartórios para algum ajuste, para alguma alteração. E realmente foi algo que, como a gente fala às vezes no meio cartorial, que pegou, né? Que realmente foi uma alteração bem planejada, bem ouvida pelo Congresso e que realmente culminou numa nova perspectiva sobre os atributos. Além de ser um avanço social, é um avanço das legislações, é um avanço para o nosso país, porque nós temos urgência em ser reconhecidas pelo Estado, pela sociedade e pelos nossos familiares, pelo nosso convívio social. Então, 5 dias, 1 dia, quanto mais rápido for essa retificação, melhor, porque o nosso reconhecimento, o nosso corpo está aí. Nós precisamos desse nome, dessa reafirmação de quem somos para ocupar os espaços que são nossos por direito. Como a gente está falando de matriz, o registro é a matriz, é o coração da pessoa natural, a pessoa natural só nasce para o Estado quando ela é registrada. Antes disso, ela tem vida, mas ela não tem repercussão social. Em torno disso, a pessoa deveria, eu acho, concentrar aqui tudo que ela pode ser. O nome é a dignidade da pessoa, né? É a primeira coisa que a gente tem, que nos pertence ao nascer. E também tem um provimento bastante inovador que diz que assim que o judiciário se deparar com uma pessoa sem registro e sem um nome que esteja nos bancos do registro civil, imediatamente o juiz deve dar esse nome a essa pessoa e um nome que seja condizente com a sua realidade, que não conste lá recém-nascido, abandonado. Infelizmente isso era muito comum. Hoje não, o juiz tem que investigar de onde veio aquela pessoa, nem sempre é um recém-nascido, pode ser uma criança um pouco maior, investigar e dar um nome condizente com a família, com a história de vida daquele ser humano. E ela tem outro nome, né? Então, agora que isso está resolvido, ela tá bem feliz aí. Meu nome é Beatriz Regina Rodrigues Marques Bragtoni. Eu sou filha do Marcos e da Regina e eu tenho 15 anos. Não, é um nome meio, como eu explico, no Brasil não é tão comum, não é tão normal, mas é uma pedra preciosa, né, vermelha. Eu fui pesquisar, ela produz muito em lugares frios, extremos, e é uma das 3 joias mais valiosas do mundo.
E eu sou muito diferente também, eu me sinto valiosa. Por isso não.